Senhores, senhoras, dando continuidade ao tema de ontem, do qual deduzimos sobre a possibilidade de consciências, portanto, vivas, habitando o espaço invisível, habitando matéria ainda desconhecida pela ciência, tomando como exemplo a história das irmãs Fox, que foi o primeiro relato sobre esta possibilidade no mundo, e logo em seguida as pesquisas de Allan Kardec. Hoje conversaremos sobre universos dimensionais e, portanto, a possibilidade dessas consciências estarem habitando estes universos dimensionais que a ciência já começa a tornar público através de suas pesquisas. O homem, quando olha para o céu e vê essa quantidade imensa de orbes, de estrelas, enfim, é um universo incomensurável, do qual sequer temos conhecimento do número exato e não há como predizer ou estimar a quantidade exata dos orbes que habitam no céu. Para tomarmos como exemplo a nossa Via Láctea, como já dissemos, com cerca de 200 bilhões de estrelas, e do qual, para percorrer de um lado a outra Via Láctea, seria necessário, na velocidade da luz, o tempo estimado de 100 mil anos-luz. E para tomarmos ainda mais uma ideia do que isso significa em termos de proporção, se você piscar o olho, na medida em que pisca o olho, na velocidade da luz, nesse mesmo tempo de uma piscada de olhos, haveria condição de se dar a volta no planeta Terra 7 vezes. Isso para termos uma analogia do que significa a velocidade de 100 mil anos-luz para percorrer somente a nossa galáxia de um lado a outro. Imaginemos então esta proporção para todo o universo, ou seja, tantas galáxias como a Via Láctea, em um número que a ciência estima para mais de 100 bilhões de galáxias. Então, quando o homem olha para o céu e vê essa imensidão, hoje já sabe que toda essa matéria, toda essa massa que forma o universo é constituída por átomos, por prótons, elétrons, por neutrinos e toda a infinita gama de partículas que hoje sabemos existir e que formam toda a matéria que nos chega aos sentidos. Há cerca de 50 anos atrás, um físico respeitado, teorizou que para toda essa matéria existir, para toda essa densidade ou para toda essa união de matéria que é formada por partículas existir, haveria a necessidade de uma cola, conforme comentamos, uma cola natural. Esta cola, na época, ele não identificava o que, mas teorizava. Este físico, Peter Higgs, ele então teorizou, criou uma série de cálculos matemáticos e estabeleceu que em algum dia esta matéria, esta partícula, seria enfim alcançada pela ciência. De fato, em 12 de julho de 2012, ou melhor, em 5 de julho de 2012, através do colisor de Hadrons, um imenso laboratório de partículas situado no sul da França, ali fronteira com Suíça, cientistas, ao acelerarem dois feixes de energia formados por prótons, quase na velocidade da luz, de forma que, ao atingirem determinada velocidade, em sentido contrário, esses dois feixes se cruzassem e, ao mesmo tempo, se chocassem. Daí surgindo a matéria que forma aquela partícula, aqueles prótons. Tomando mais uma vez, por analogia, um exemplo, como o choque de duas matérias qualquer conhecida, quando acontecem, e ao se chocarem explodem e vão pedaços para todo lado, que nos dão a ideia de tudo aquilo que forma aquele material que se chocou.
Da mesma forma, nesta analogia, esses prótons, essa energia circundando o laboratório na velocidade da luz, ao se chocarem, outras partículas deste choque surgiram, e eis que aí uma delas se enquadrava com os cálculos de Peter Higgs, feitos há 50 anos. Esta partícula foi então nominada como bóson de Higgs, porque havia exatamente a descrição, pelos cálculos, daquilo que havia sido previsto. Sem esta partícula, segundo a ciência, nenhuma matéria existiria, sequer a luz existiria, ou seja, nada existiria. Mais tarde, esta partícula foi chamada popularmente de a partícula de Deus, por ser a fonte de tudo que existe, que percebemos e sentimos. Neste momento abriu-se uma nova fronteira, do qual a energia invisível mais uma vez nos trazia novas portas e nos diziam que a natureza era capaz de permitir o habitáculo de matéria que sequer imaginávamos existir há 100 anos atrás. Neste momento, alguns outros itens, alguns outros tipos de matéria já existiam, e propriedades destas matérias também já existiam, elaboradas lá por 1900, na década de 1910, 1920, com Einstein e Podolsky, que atribuíram novos princípios da matéria através de experiências que vinham sendo feitas, teorias que vinham sendo desenvolvidas. A exemplo de se definir que uma partícula, a matéria, por exemplo, ou portanto, poderia habitar dois espaços ao mesmo tempo, o que era inédito, uma vez que as definições práticas da matéria se limitavam a espaço, tempo e magnetismo. Nestes momentos, novas propriedades da matéria já estavam sendo discutidas e avaliadas. Entretanto, tudo isso começou através de Max Planck, um outro físico Nobel em 1918, que estudava a radiação de corpos aquecidos e a luminosidade ou o espectro de luz destes corpos aquecidos. Mais uma vez, por analogia, é como se pegássemos uma barra de ferro. Ao aquecer a barra de ferro, reparamos que uma luz vai surgindo daquela barra de ferro aquecida, que vai ficando incandescente. O que ele estudava era exatamente a propriedade desse espectro, desta luz que surgia do material aquecido, da matéria aquecida, e verificar as proporções desse aquecimento com a proporção da luz ou do espectro. Ele reparou que, na realidade, a luz ela não se propagava na mesma proporção do aquecimento. Tomando como exemplo, imaginemos uma escala de aquecimento de 1 a 10 contra uma escala de luminosidade também de 1 a 10. Como se um potenciômetro estivesse sendo virado na proporção de 1 para 2, porém passando pelos espaços 1.2, 1.3, 1.4, até chegar a 2 e de 2 novamente até 3, ocupando os espaços e automaticamente o aquecimento se dando nesta mesma proporção. E imaginava Planck que este espectro, esta luminosidade, também ocorreria na mesma proporção deste aquecimento. A primeira surpresa foi quando ele percebeu que a luminosidade não acontecia como previsto. Ao contrário, a luminosidade ela dava saltos na escala de aquecimento. Na medida que o aquecimento crescia, a luminosidade se mantinha e de repente dava salto para o número 2. Aumentando o aquecimento, ela se mantinha e dava salto para o número 3. O que isso representava? Bom, alguma coisa, algo na matéria e, portanto, nos átomos já conhecidos, nos elétrons,
em desenvolvimento das teorias e dos conhecimentos, ainda não totalmente conhecidos, mas já teorizados e já descobertos pela ciência, ele percebeu que o que acontecia era que esses elétrons, ao serem aquecidos, eles pulavam, e ele deu este nome, este salto de aquecimento, de quanta. Ele teorizou que este espectro de luz não obedecia ao aquecimento, e cada salto que era dado na proporção equivalente a um fóton, que é a medida dos raios luminosos, este aquecimento, o espectro de luz, então, nominado de quanta, o que acabou levando Max Planck a ser reconhecido como o pai da física quântica, por ter nominado os saltos como quanta. Mais adiante, um pouquinho mais adiante, dando continuidade ao estudo dos átomos e da radiação eletromagnética ocorrida com os átomos, um outro físico, Niels Bohr, descobriu novas propriedades, porque percebeu que os elétrons, eles não irradiavam energia. Entretanto, tomou como modelo o sistema solar, tendo o Sol, mais uma vez, por analogia, tendo o Sol como o núcleo atômico e os planetas em órbita do Sol, ele imaginava que, como os planetas irradiam energia, perdem energia para se manterem em órbita do Sol, eles em algum momento no futuro deverão cair, ser puxados para o centro do Sol, uma vez que estão perdendo energia. Imaginou como modelo que o mesmo ocorreria com o modelo atômico, tomando como exemplo 2 elétrons para um núcleo atômico, um átomo. Ele imaginou que esses elétrons também perderiam energia e em algum momento colidiriam com o centro, com o núcleo atômico. Esta foi uma outra grande surpresa ao se deparar com a verificação de que os elétrons jamais perdiam energia e sequer dispendiam energia. Experimentos adiante, como o das fendas duplas, conhecido por este nome como das fendas duplas, nos trouxeram mais propriedades, mais indícios de que algo além do conhecimento, além das definições da matéria, estavam presentes ao nosso redor, e, entretanto, a nossa ciência ainda não havia alcançado. Neste experimento das fendas duplas, que consistia o bombardeio de elétrons contra uma parede, uma espécie de parede com 2 fendas, a partícula era bombardeada contra aquelas fendas, e no experimento se identificou que a partícula, ao chegar às fendas, se subdividia, portanto, ela se tornava uma dupla partícula. Entretanto, do outro lado saíam ondas e não partículas. Isto causou um espanto tanto aos representantes daquelas experiências como ao próprio Einstein, contemporâneo da experiência e da época, e numa tentativa de descrever que os cálculos que definiam esse resultado da experiência das fendas estavam errados, Einstein criou uma série de outros cálculos, mas enfim acabou por se debruçar em uma nova propriedade da matéria, junto com um seu contemporâneo Podolsky, que definiu que na realidade a matéria ela pode ter 2 definições: ou ela é partícula, mas também pode ser onda. Nesse experimento das fendas duplas, um fato curioso e que nos serve como um dos principais exemplos para a continuidade do tema universos dimensionais foi o aspecto de se tentar identificar o que ocorria ou como ocorria
essa variação. O elétron é uma partícula ou é uma onda? Como pode matéria se transformar em uma onda? Como pode uma partícula se transformar em onda? Ou ele é um ou ele é outro. Isso é o que sugeria a ciência até então. Entretanto, ao tentarem verificar, observando exatamente a experiência a partir do início do bombardeio do elétron, perceberam que, ao estarem ali olhando, na tentativa de perceber, de identificar como isso ocorria, o elétron ou a partícula continuava partícula. Retomando, ao observar a experiência, aquilo que antes se transformava em onda, na realidade continuava partícula. Então, outro espanto. Como? Ao observar, o elétron não se modifica, a partícula não se modifica. E ao não observá-lo, a partícula se transforma em onda. Como poderia o elétron saber que alguém o estava observando, que cientistas estavam observando para se manter partícula? E como poderia saber que não estavam observando para se transformar em onda? Com esses resultados, os princípios da dualidade e o princípio da incerteza ficaram claros e definidos por Einstein sobre a definição de que a partícula poderia ser onda ou poderia ser partícula. E no princípio da incerteza, a definição de que, como partícula, a matéria pode ser localizada, como matéria, portanto, ela pode ser localizada em dado momento do espaço. Entretanto, como onda, apenas percebe-se o seu efeito, mas não pode ser localizada. Esses relacionamentos, essas identificações das novas propriedades continuaram com os experimentos e os desenvolvimentos teóricos de Einstein e Podolsky, por exemplo, que ainda tentando identificar erros nessas novas definições da física do microcosmos, desenvolveram outros estudos. Um deles, conhecido como o efeito spin, que é o de elétrons orbitando sobre o próprio eixo, tomando o exemplo do planeta Terra, que roda sobre o próprio eixo, orbitando o Sol, portanto, orbitando o seu próprio eixo. O elétron, nesse efeito spin, teria essa mesma propriedade. Então, no exemplo de um núcleo com dois elétrons, eles perceberam que se pegasse um elétron e virassem ou parassem aquele elétron no seu orbitar do eixo, um outro elétron automaticamente responderia à indução feita no primeiro, entretanto, sem nenhuma ligação aparente. Perceberam ainda e concluíram que se aquele segundo elétron fosse separado e levasse para um outro país ou para qualquer lugar que fosse o fato ou o caso da experiência, o mesmo efeito continuaria existindo. Se pegassem o primeiro elétron e rodassem ao contrário, o outro, lá do outro lado, também rodaria ao contrário. Como? Que propriedade é essa que poderia relacionar as partículas à matéria sem que houvesse qualquer ligação efetiva entre elas? E um detalhe, na velocidade da luz, portanto, imediatamente, sem tempo definido, jogando por terra tudo aquilo que o próprio Einstein desenvolveu sobre a velocidade da luz, sobre a velocidade da matéria, a velocidade máxima possível da matéria. Esse relacionamento, chamado de relacionamento quântico, seria necessário para que isso existisse algo mais, que Einstein chamou de éter. Este éter, sim, seria algo ainda desconhecido, mas que seria de tal importância que estaria ligado ou ligando todas as partículas do universo.
Tomando como base que todo o universo é formado por estas partículas, portanto, todo o universo estaria centrado, ligado por esse éter que Einstein depois chamou de campo. E disse, este sim, o campo, agora é o importante e não mais a matéria, porque é neste campo que estão todas as propriedades que definem tudo aquilo que conhecemos. E verificando por este lado que toda partícula e, portanto, toda matéria vibra, e o que percebemos é o resultado dessas vibrações da matéria, Einstein deduziu que este campo possui ou deve possuir uma infinidade de matéria em vibrações muito distintas e infinitas, podendo abrigar matéria que não nos chega aos sentidos, mas em limites indefinidos e ainda não conhecidos por nós. Um pouco mais adiante, um outro físico, Louis Broglie, um físico francês, estudando as propriedades da matéria e as vibrações, portanto, que as partículas exercem e dão forma a tudo que vemos e conhecemos, Broglie ele concluiu, definiu, deduziu que toda a matéria ela se adensa de forma mais grosseira na proporção da frequência das suas vibrações. O que isso significa dizer? Que na medida em que a frequência destas partículas, das vibrações destas partículas é mais adensada, é mais unida, portanto, lembrem daqueles comentários que fizemos sobre o espaço das ondas, o espaço de crista de uma onda a outra, na medida em que estes espaços são mais adensados, ou que a frequência é maior, mais matéria densa encontramos no universo. Desta forma, o contrário também é verdadeiro. Na medida em que a frequência é menor, a matéria continua existindo. Isso já é uma afirmação. Entretanto, em níveis que nossa ciência ainda não consegue perceber, não consegue alcançar, mas já reconhece esta possibilidade. E agora, voltando aos exemplos das irmãs Fox, da consciência que lá esteve pela primeira vez, nos chegou ao mundo através da imprensa, e dos exemplos e das pesquisas de anos da década de 1850 à frente de Allan Kardec, nos trazendo as primeiras impressões efetivas da doutrina que hoje conhecemos como espírita e que, portanto, ditada por consciências que habitam esta matéria invisível, ou que não conhecemos ainda, mas que vemos os efeitos desta matéria, assim como os efeitos de partícula em experimentos anteriores, não localizamos, mas conseguimos identificar os seus efeitos. Tomando estes exemplos, chegamos ao ponto de deduzir que o universo não é aquilo que vemos. O que vemos é apenas a parte mais adensada da partícula ou das partículas que o formam. Entretanto, já reconhecendo a possibilidade de muitos outros universos existirem junto com este, correlacionado com este do nosso mundo físico, dos nossos sentidos adensados e físicos, existindo, coabitando, entretanto, com frequências menores, com frequências possibilitando a existência de consciências vivas que nos trazem os efeitos que hoje conhecemos. E relembrando a questão das crenças, se nós cremos que existe ou que existiu uma figura divina, se você crê em Jesus, se você crê em Deus,
e Jesus leva todos as suas rezas, os seus pensamentos e alcança os resultados pedidos, é porque você crê, mesmo não crendo na existência de consciências existentes, vivas, nestes universos dimensionais, é porque você crê no Espírito, mesmo que não queira aceitar a ideia. É preciso apenas ter a mente aberta, deixar os seus dogmas para concluir que esta pode ser uma verdade adicional aos seus conceitos até hoje existentes. Basta apenas abrir a mente para perceber que muito mais existe. Relembrando, se a humanidade, que tem 7 bilhões de habitantes, e por estatísticas 6 bilhões tem alguma religião ou alguma crença, e nesta crença definem os seus destinos, dedicam as suas preces, os seus pensamentos, aqueles que já não estão mais aqui, é porque creem que aqueles que não estão aqui vivem em algum lugar. Senão, não haveria sentido algum em ter religião, em prosseguir nestas definições de religião, se vocês não concordarem com a ideia de uma consciência viva, ativa, habitando outros universos que ainda não são do nosso conhecimento. Por hoje chegamos à conclusão e à definição de mais um tópico, e amanhã daremos continuidade a este mesmo assunto, lembrando que para conceber a ideia que estamos nos propondo, será necessário que os senhores continuem assistindo, continuem presentes, para que cheguemos às definições finais e, portanto, para que cada um dos senhores e das senhoras aqui possam, daí para frente, fazer as suas pesquisas e tirar as suas conclusões. Lembrando que nenhuma das afirmações que aqui estamos fazendo pode ser considerada como verdade absoluta. São definições de conclusões, não definições de verdades. Cabe a cada um de vocês chegar às suas verdades, aos seus conceitos, às suas definições. Por hoje é só, agradeço a presença de todos e, mais uma vez, aberto às perguntas aqui. Obrigado.